Aparelho de ginástica cai em aluno de academia no Ceará e causa dano na medula. As imagens do acidente mostram Inácio aguardando para usar o equipamento. Ele senta na parte de baixo do aparelho quando a parte de cima despenca e cai com o peso das anilhas sobre os seus ombros. A chance é estatisticamente menos de 1% do retorno das funções motoras e sensitivas, disse o médico. Ele teve um traumatismo na medula. Medula é parte do que nós chamamos de sistema nervoso central. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo e ele é composto também pela medula, que a gente chama de medula espinal. Qual que é a função da medula espinal? Se você escrever espinhal, não vai estar de tudo errado. A medula espinal, ela vai ter a função de comunicar o sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico, né? E vice-versa. Aí tá falando assim, o médico falou para a família que a chance dele voltar a andar é de menos de 1%. É muita tristeza, estamos arrasados, blá, 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 blá. Com base na reportagem e os temas relacionados acima, analise as afirmativas abaixo. A chance de retorno das condições, das funções motoras e sensitivas, no caso de Inácio, é muito baixa, porque a medula espinal que foi destruída retransmite ao encéfalo informações colhidas das diversas partes do corpo. E a maior parte das ordens elaboradas no encéfalo também passa pela medula até o seu destino. Isso daqui tá certo. Vamos dar uma relembradinha bem rapidinho em sistema nervoso. Quando você fala de sistema nervoso, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e o sistema nervoso central também é formado pela medula espinal. E aí o encéfalo ele tem vários componentes. Por exemplo, é no encéfalo que você encontra os hemisférios cerebrais, é no encéfalo em que você encontra o tálamo. Hemisfério cerebral comanda quase tudo do seu corpo. O tálamo escolhe o que vai ficar gravado na sua mente. Bulbo, controle cardiorrespiratório. Você também tem aqui o hipotálamo, controla o seu sistema endócrino. Hipotálamo. Você tem o cerebelo, sede, equilíbrio, mesencéfalo, equilíbrio também. Mas não é disso que a gente vai falar aqui. Você tem a medula espinal. A medula espinal, ela conecta o sistema nervoso central, a parte do encéfalo, com o sistema nervoso periférico. E também é responsável por uma informação que nós chamamos de ato reflexo, responsável pelo arco reflexo, que é diferente de ato reflexo. Vou explicar para vocês. Apesar de ter relação com outro, não é a mesma coisa. Qual é a função do sistema nervoso central? A função do seu sistema nervoso central é entender o que está acontecendo e elabora uma resposta. Então ele vai ser responsável por entender o que está acontecendo e elabora a resposta. Só que quem que traz a informação para ele? O sistema nervoso periférico. E quem que executa a resposta? É como se o sistema nervoso central fosse o rei, chegasse alguém e falasse assim: rei, o plebeu lá tá doido. Aí o rei pensasse e falasse: manda ele fazer isso. É isso. Alguém chega com a informação e ele manda o que tem que ser feito, mas não é ele que vai atrás da informação e não é ele que executa a informação. Quem que leva a informação ao encéfalo e quem que executa, leva a informação ao sistema nervoso central, né? E executa as ações do sistema nervoso central. Quem faz isso é o sistema nervoso periférico, que pode ser dividido em sistema nervoso periférico autônomo ou involuntário, ou sistema nervoso periférico somático ou voluntário, aquele que você tem vontade. Esse aqui controla os músculos estriados esqueléticos, por isso que os músculos estriados esqueléticos, eles têm controle voluntário, então controla músculo estriado esquelético, contração voluntária e rápida, enquanto que o sistema nervoso periférico, ele controla o músculo cardíaco, que é rápido e involuntário, e ele controla também os músculos lisos, que é lento e involuntário. Lembrando que o sistema nervoso periférico autônomo, ele tem a parte simpática para luta ou fuga, quando ele libera adrenalina ou noradrenalina, vai depender do tamanho de alerta que você quer ficar, tá bom? Então aqui é controle de luta ou fuga. E você tem o parasimpático. O parasimpático libera acetilcolina e é para relaxamento.
Então, como que é a ordem natural das coisas? Vamos fazer aqui em cima. A ordem natural de um circuito de uma informação, você vem sistema nervoso periférico, e aí o sistema nervoso periférico da parte dos neurônios sensitivos. Chega com essa informação. Aqui você vai ter a medula e aqui em cima você vai ter o encéfalo. O sistema nervoso periférico chega com a informação até a medula leva essa informação para o encéfalo entende o que está acontecendo, elabora um plano de ação e, através da medula, manda ao sistema nervoso periférico, que agora a gente chama de motor, a executar uma ação. Isso daqui é o sentido de uma informação normal, mas você tem o sentido da informação que a gente chama de arco reflexo. O que é o arco reflexo? Quando o seu corpo, quando a medula entender que aquela informação que chegar até a ela vai fazer com que você tenha um problema seríssimo, porque olha só, a informação tem que chegar na medula, a medula tem que passar no encéfalo, o encéfalo tem que entender o que está acontecendo e depois mandar uma resposta. Vamos dizer que a informação que chegou na medula foi assim: ô medula, a Camila, ela colocou o braço numa coisa quente. Até a medula levar isso pro encéfalo, o encéfalo pensar, coisa quente vai trazer prejuízo. Manda ela tirar o braço, até isso acontecer eu já me queimei. Então o que a medula faz? Ela assume a função e aí a informação ela faz um sentido de um arco. Por isso que a gente chama de arco reflexo. O arco reflexo resulta em um ato reflexo. Então o que é ato reflexo? Por exemplo, se alguém me faz assim no meu olho, eu fecho o olho na hora. Se alguém vem me bater, eu protejo minha cabeça. O ato reflexo é o ato que você faz decorrente de uma informação nervosa que passou em arco pelo seu corpo. Então, qual que é a informação? Vem aqui no sistema nervoso periférico, chega na medula, a medula assume a resposta e manda executar no sistema nervoso periférico. Para isso, quem participa geralmente são nervos mistos, que tem uma raiz dorsal, e é uma raiz dorsal sensitiva, e uma raiz ventral, que é chamada de motora. Então, a informação, ela chega no dorso, a sensibilidade, a parte sensitiva, chega no dorso, e ela vai ser mandado o que tem que ser feito, a ação sai pela parte ventral, que é a parte motora. Teve um aluno meu que falou assim, ó, ridículo, mas eu nunca mais esqueci. Eu falo aqui em aula, os alunos falam que não esquecem, então eu vou passar para vocês. Mas ele falava assim, Camila, eu aprendi assim, e se alguém tentar enfiar em mim atrás, ou seja, né, eu vou sentir atrás e eu vou dar um soco pela frente. Então a sensibilidade é nas costas e o soco, o motor, a ação sai pela frente do corpo. Eu, Camila, nunca mais esqueci e nunca mais confundi. Então isso é arco ou ato reflexo. Então todas as informações, na maioria das vezes, que é igual que ele coloca aqui, ó, na maior parte, você precisa do encéfalo e da medula. Se você teve uma lesão na medula espinal, você perde a comunicação do encéfalo com o sistema nervoso periférico. E aí lembra que eu falei que o encéfalo ele não vai atrás da informação e ele também não executa o que tem que ser executado? No final das contas, ele vai precisar da medula fazer essa conexão entre ele e o sistema nervoso periférico. Até aí, tá certo. Bora para a próxima. De acordo com a região do sistema nervoso central a qual se liga, os nervos são classificados como nervos espinais, que se conectam ao encéfalo. Não. Se o nome dele é espinal, é porque ele se conecta à medula espinal. Não é espinhal, tá, gente? É medula espinal. E os órgãos dos sentidos e músculos e nervos cranianos ou raquidianos que se conectam à medula espinal. Nervo craniano se conectam ao crânio, né, gente? Se conectam ao encéfalo. Os nervos espinais também são chamados de raquidianos, que se conectam com o eixo, com a raquis, ou eixo do seu corpo. Por isso que a gente chama de raquidiano. Fizeram pegadinha do malandro aqui. 3. As vértebras articulam-se em sequência e são unidas entre si por ligamentos, constituindo um eixo ósseo firme e flexível. As vértebras. Aqui na sua cabeça a gente chama de coluna cervical, no seu tórax, coluna torácica, no seu lombo, coluna lombar, e aí você tem lá a crânio sacral. Elas são conectadas, formam um eixo de sustentação, mas a gente consegue ter flexibilidade. Uma puta de uma flexibilidade? Não, a gente tem uma flexibilidade maleável, mas tem. Entre as vértebras, há um tecido cartilaginoso fibroso, sim, que forma os discos invertebrais, responsáveis pela absorção de impactos sobre a coluna vertebral. Sim, formado por cartilagem fibrosa. Então, 1 e 3
3, letra B. Bora para frente.